digitalmente. E ele está também envolvido nos valores. Né? Essa é uma questão muito interessante mesmo, né? Sobretudo no Brasil, né? Se pensa aí no nível de pessoas que estão ainda excluídas do processo, da importância que essa discussão traz, sobretudo nessa inclusão, a inclusão digital. Mas eu creio que vai além disso. Quer dizer, quando alguém vai procurar uma lan house ou que tem uma lan house disponível, ele está, na verdade, em busca de outra coisa. Ele está em busca de se inserir, mas numa instância ainda maior. Se inserir na forma de pensar do mundo daquela época. Na forma de se inserir no mercado de trabalho, porque ele vai encaminhar um currículo. Sim. Né? A primeira coisa que eles vão perguntar para ele é se ele sabe acessar determinadas tecnologias ou não. Isso pode ser, de fato, uma barreira de entrada no próprio mercado. Mas a minha provocação aqui, a partir dessa bela pergunta, é o seguinte: será que o que define essa nova geração é basicamente a questão da internet, ou temos outras barreiras de entrada? Por exemplo, se fala de experiências hoje internacionais, que o indivíduo tem que ter múltiplos contatos com múltiplas culturas, o que caracterizaria o profissional atraente das empresas. Isso também não deixa de ser uma barreira de entrada. Sem dúvida, né? Porque se você só tem esse tipo de experiência, se você for classe D, é mais difícil de você ter, né? Pergunta, né? Já tem. Só pode subir. Roberto Vilar, do Rio de Janeiro. Ele tem 26 anos e diz que costuma ser considerado pelos mais velhos uma pessoa insatisfeita, porque está sempre trocando de emprego e de namorada. Ele já se sentiu culpado, mas hoje ele acha que é uma característica das pessoas da idade dele. Ele pergunta: o que tem de errado em querer ser feliz? Ele já falou que já se sentiu assim, né? Que as pessoas dizem que ser insatisfeito, né? Já se sentiu assim, Breno? Eu acho que tem um pouco isso. Quando você comentou, Bruno, dessa questão, eu lembrei muito na época que eu estava entrando em faculdade, esse tipo de coisa, e eu ouvia, assim, da minha mãe, dos meus tios, falou assim: você tem que ser o melhor, você não tem alternativa na tua vida se você não for o melhor. Né? Com o tempo passou, eu vi que não precisava ser também o melhor, entendeu? O melhor é muito bom se você for, você vai se dar muito bem, mas não precisa ser isso tudo, né? Então, acho que essa necessidade de superação imposta pela geração X à geração Y, ela gerou esse impulso inicial. Com o tempo, eu fui me acostumando um pouco com isso, acho que igual a pessoa que mandou a pergunta, e eu vi que, na verdade, não precisa sair correndo, não precisa esperar que alguma coisa aconteça em 6 meses, que as coisas vão acontecendo aos poucos. Então, acho que essa geração Y também, quando ela começar a envelhecer um pouco, ela vai ser uma geração um pouquinho melhor. Você que já tem alguns anos a mais do que o Bruno, entendeu? O Bruno já ainda está indo na ansiedade, ainda um pouco, né? Você se reconhece aqui nesse rapaz? Sim, com certeza. O legal disso tudo, dessa pergunta, é que ele toca num ponto que a geração Y, na verdade, ela veio para quebrar alguns paradigmas das gerações anteriores. Um desses era que a pessoa só poderia curtir a vida depois de se aposentar. Exato. Né? Então, eles se dedicavam tanto ao trabalho, passavam o dia inteiro na empresa, chegavam de noite em casa, não curtiam os filhos, a família. E a geração Y, acho que ela tem um pouco disso, a questão de se rebelar, como o professor citou, lá dos anos 70, da geração lá dos hippies, Mais enfim. de 68. Exatamente. Esse tipo de rebeldia, digamos assim, esse tipo de descoberta que a gente busca hoje, de inquietação, vamos dizer assim. Inquietação. Exatamente. É de ser feliz agora. É de tentar criar um ambiente de trabalho positivo, onde a gente possa ser feliz agora e não precisar esperar tanto lá quando a gente for se aposentar, né? E tentar ser feliz agora. Quer dizer, a geração anterior trabalhou, até você vê muitas mulheres tendo filhos mais velhas, inclusive, né? O pessoal da geração Y faz tudo ao mesmo tempo, né? Tem filho, você tem um filho pequeno, tem um filho pequeno, uma filha? Uma filha. Pequena, tá trabalhando, tem empresa, enfim, né? Tá aí. Tem essa característica, mais uma característica, né? Que eu acho que é essa busca de sentido na vida, de um sentido, Exatamente. de algo que motive, que deixa a pessoa feliz, né? Exatamente. Essa é uma geração que busca significado. Ela pode até trabalhar 12, 13, 14 horas, desde que ela atribua àquilo um valor. Diferentemente das gerações anteriores, mas aí também há que se considerar a questão contextual. Se nós pensarmos, né, as pessoas da geração guerra, elas estavam diante de um mundo que precisava ser literalmente construído, com tijolos. Se não se produzisse, se o valor do trabalho árduo não fosse um valor significativo naquele momento,
a humanidade estava fadada, inclusive, a morrer de fome. Né? Então, hoje a gente já tem uma base material, as gerações atuais já têm uma base material que lhes permitem dar passos acima, de terem expectativas, né, mais elevadas e terem condições de realizar. Eu acho que nós só não podemos correr dois riscos. O primeiro é como as gerações anteriores, que é a ditadura do tem que. A ditadura do tem que é muito complicada. E outra é a ditadura de que temos que ser felizes, satisfeitos o tempo inteiro. Como né? se isso também fosse Porque a gente vai se frustrar, porque a vida de ninguém, em geração nenhuma, é de felicidade o tempo inteiro, então, né? Eu acho que as novas felicidade, gerações... aliás, é um conceito, né, que não é concreto, né? E mesmo em outras gerações, mesmo a geração X, muita gente já vinha buscando que se falava qualidade de vida. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Já vinha buscando. A gente não pode dizer que houve... Aliás, é meio equivocado a gente imaginar que há um rompimento. Pô, daqui para cá é uma coisa... Isso não existe. Não. A vida é processo. Se a vida é processo, as coisas sempre se encaminham. Mesmo quando você fala quebra de paradigma, isso não significa uma ruptura. Né? Porque tem alguma coisa passa, alguma coisa surge, alguma coisa morre. A vida é assim. Bom, falando em mercado de trabalho, em vida profissional, a gente tocou aqui, como é que o pessoal da geração Y ou a geração milênio, como também são chamados, eles se comportam no mercado de trabalho? Vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Eles querem aprender, evoluir, nem que para isso tenham que pular de um emprego para o outro. O objetivo do trabalho é aprendizado e realização pessoal. E também tem um jeito particular, peculiar de lidar com a hierarquia. Não é à toa que muitos jovens dessa geração preferem trabalhar como autônomos e nos próprios negócios. Vamos ver. É muito diferente uma empresa dirigida por um jovem? Eu acredito que não seja na essência do que seja de gestão, mas no perfil, na forma, no ambiente, teria coragem de dizer que ela é diferente. Ele tem uma tendência a ter uma empresa mais direta, mais informal, mais descontraída. Isso é muito interessante. E bota interessante nisso. Você vai conhecer agora um exemplo de uma turma do Rio de Janeiro que apostou exatamente no diferencial. Chegam a coordenar cerca de 200 projetos de comunicação por ano. Ousadia que deu certo. Uma pausa para relaxar na piscina ou para jogar uma partida de futebol de botão. Pode não parecer, mas eu estou numa empresa que cresceu 540% nos últimos 3 anos e é considerada uma das melhores para os jovens trabalharem. Os donos aqui têm hoje entre 26 e 34 anos. Típicos representantes da chamada geração milênio, que está reinventando o jeito de fazer negócio. Eu acho que o jovem tem a facilidade porque ele está livre de pudores, ele está querendo arriscar mais, está querendo pensar o novo. Então ele tem essa facilidade. E lógico que eu acho que esse é o nosso maior diferencial hoje. Uma empresa que vem de criatividade, as pessoas têm que estar na mesma dimensão. Agora, e esse clima de trabalho aqui, essa música que tem aqui, jogos, piscinas, isso atrapalha ou ajuda? Como é que funciona isso? Tudo tem o seu momento e o seu limite. A gente sempre diz que a gente precisa de resultado e produtividade. Se essas possibilidades fazem com que aumente a produtividade e o ambiente de trabalho seja um ponto positivo na hora de entregar os trabalhos, realmente pode fazer tudo com o seu limite. Aqui realmente a nossa ideia é propiciar a todos um ambiente de trabalho quanto mais louco, melhor. Quem está acostumado com aquela visão tradicional da empresa e tal, olha o negócio, deixa uma birutice, uma maluquice total, uma anarquia geral. É só nisso que, não imagino que não seja só nisso, estou fazendo uma pergunta, que uma empresa gerenciada por um jovem da geração Y é diferente das outras? Quer dizer, a produtividade é diferente, as relações entre as pessoas que trabalham ali, professora Silva, como é que funciona? Eles têm umas características um pouco diferentes. Por exemplo, eles dão muito valor à competência, muito mais do que a hierarquia. Então, isso já é diferente. Segundo, porque pelas próprias possibilidades deles, eles avançam muito mais rapidamente em tudo. Pelas possibilidades deles, é o melhor, pelas possibilidades que o mundo hoje oferece. Mesmo você estando na lan house, oferece. Bom, então, eles fazem uma diferença porque não se deixam prender pelo sobrenome corporativo. Ou seja, não vale tanto mais a pena trabalhar naquela empresa X que todo mundo queria, naquele banco tal, porque não é assim grandes coisas. Não é esse. Importante a experiência que adquire, o desafio.